Bom dia, pessoal. Vamos continuar aqui a nossa aula de matemática que nós estávamos fazendo ontem lá no ao vivo. Mas antes disso, né, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Nós tenhamos uma maravilhosa terça-feira. Falando em terça-feira, hoje a aula exclusiva comigo, então nós vamos pegar firme nesse grupo 6 de matemática e vamos acabar com ele para poder começar o grupo 7. Vamos lá. A baleia jubarte é uma das espécies que frequenta o litoral brasileiro e ela pode alcançar uma massa até de 30 toneladas. É um animal muito grande. Embora, né, que ela seja um animal marinho, tem um animal, né, que é bem maior, que é um animal mamífero terrestre. Sabe quem que é? Olha só, o elefante. Então ele fala aqui, ó, que o elefante é um animal bem maior, mamífero e terrestre. Então vamos lá. De acordo com as informações, responda o que se pede. Considerando o elefante de 5 quilos de massa, qual é a diferença em toneladas desse animal por uma baleia jubarte de acordo com a massa dada? Então, vocês vão ter que descobrir aí qual que é a diferença. Para descobrir a diferença, vocês já sabem que continha que precisa ser feita. A gente faz uma continha o quê? De comparar, não é isso mesmo? Então, vocês vão fazer o quê? A continha de comparação é a continha de menos. Então, vocês vão colocar, ó, 5 toneladas, no caso, que é o peso do elefante, e vão fazer menos 30, que é o peso, no caso, da baleia. Então, que conta que vocês vão fazer aqui, ó? 30 menos 5. O resultado que der é a resposta aqui que vocês vão colocar, tá? A diferença será de tananã de tonelada. Então, vai fazer uma conta de menos. 30 menos 5. B. Ainda considerando o elefante citado no item anterior, quantos elefantes são necessários para igualar a massa de apenas uma baleia jubarte? Então, quanto que a baleia pesa? 30 toneladas. Então, você vai colocar 30 e vai dividir por 5, né? 5 quilos, 5.000 quilos que pesa lá o elefante, né? 5 toneladas. Então, faz lá, 30 dividido por 5. O resultado que der vai ser a quantidade de elefante. Então, como que vocês vão colocar? Serão necessários tantantã elefantes. Faz a conta de dividir. 30 dividido por 5. C. Embora seja muito grande a baleia jubarte, não é a maior da espécie. A baleia azul ocupa a maior das espécies da baleia, sendo inclusive o maior animal do planeta. Alguns exemplares dessa espécie podem atingir até 125 toneladas de massa. De acordo com as massas indicadas anteriormente, quantas toneladas de uma baleia azul é mais pesada que quantas toneladas uma baleia azul é mais pesada do que uma jubarte. Então, vocês vão fazer o quê? 125, né, da baleia azul, menos 30 da baleia jubarte. Então, você vai fazer essa conta de menos. 125 menos 30, quanto que vai dar? O resultado você colocará aqui. Vamos para a página 130. Vamos ver aqui, ó, essa reportagem aqui surpreendente. Um porco virou sensação em um sítio de Cosmorama, em São Paulo. Com mais de 450 quilos, o animal pesa o triplo de um porco comum e chamou a atenção lá dos moradores que visitam o local para ver o animal. Branco, como é chamado, tem apenas 18 meses e mora no pequeno sítio da região de Votuporanga, que também é no estado de São Paulo. Ele é resultado de um cruzamento de raças, Pietran e Sorocaba, e foi comprado na região do sul do país. Aqui tem um site que foi disponível. Então vamos. De acordo com a reportagem, qual deve ser a massa de um porco comum? Então aqui está falando assim, ó. Ele está falando que esse porquinho, o branco, ele pesa 450 quilos.
E ele fala que o porco comum, ele tem o quê? Que na verdade o branco ele tem 3 vezes, né, ele tem o triplo do peso de um porco comum. Então o que que você vai fazer? Aqui nesse retângulo, 450 dividido por 3, pelo triplo. O resultado que der vai ser o peso, né, peso comum que se espera aí de um porco, tá bom? Então faz aí, 450 dividido por 3. Vamos ver quanto cada porquinho aí, normal assim, tem que pesar. Vamos ver o Felipe, que ele tem 2 cachorros. Um é da raça Bug, que tem 14 quilos, e outro da raça Fila, que tem 52 quilos. Quer saber a diferença entre os 2 cachorros? Então, você vai fazer 52 menos 14. O resultado que der, você vai circular. Se vai ser o A, o B, o C ou o D. Aí nós temos aqui a Bia, né, que levou o seu gatinho, o bichano, lá no veterinário, e o veterinário queria saber a massa do bichano. Então, o que, que ele fez para descobrir? Ele pediu para a Bia subir na balança sem o gatinho e descobriu a massa da Bia, ó, 29 quilos. Depois ele pediu para a Bia pegar o bichano e subir. Aí, ó, a massa subiu para 33 quilogramas. Então, com base nas informações mostradas, qual deve ser a massa do gato? Então vamos descobrir qual que é o peso do gato? O que, que você vai fazer? Você vai fazer uma conta de comparação aqui de menos. Vai fazer 33 menos 29. O resultado que der é a massa, o peso do bichano que você vai escrever aqui. Número 7 está falando se você tem algum animalzinho de estimação, um cachorro, um gato. E se você tem, para você escrever qual que é o nome do seu animal e qual é a massa, qual que é o peso do seu animal. E você vai escrever, né? ah, você pode escrever como que você descobriu a massa do seu animal. Se você tem uma balança em casa, você pode fazer como a Bia fez, você pode pesquisar na internet, né, na fase adulta, esse animalzinho, mais ou menos qual é a massa que ele precisa ter. E se você não tem esse animal de estimação, você pode fazer essa pesquisa na internet, escolhendo algum que você gostaria de ter. Aí você escreve o nome dele e o peso dele. Pergunta lá qual é o peso, vamos supor, do gato siamês na fase adulta. Vai aparecer. E você escreve aqui então, certo? Depois nós temos a página 132, que fala sobre a massa das pessoas. A gente conversou ontem, né, na nossa aula, sobre a massa ah, dos seres humanos. Então, o que, que acontece? O bebê, quando ele nasce, uma das primeiras coisas que é feita no bebê é tirar, né, fazer a medida de comprimento e a medida de massa. Por que, que faz isso? Porque os médicos eles vão verificando se está tudo ok nessa medida de comprimento, com a medida de massa. Isso não é por uma curiosidade, eles fazem isso porque existe um quadro, né? Um estudo que mostra, de acordo com a estatura, com a altura, quanto que você deve pesar, mais ou menos com a sua idade. Então, dentro daquela perspectiva de idade, de tamanho, qual que é o ideal de massa corporal, qual que é o ideal do peso. Por isso que faz aí esse acompanhamento. Se dá uma massa muito elevada do que é esperado, precisa verificar. Se está muito baixa, também precisa verificar. E eles estão falando aqui, ó, é importante verificar a nossa massa ao longo da vida para manter a massa ideal. Ele responde sim, e para isso devemos ter uma alimentação saudável, além de praticar atividades físicas. Então a gente tem que controlar essa massa aí, né? Porque tem um ideal aí para que a gente tenha. Não pode, nada na vida pode ser muito ou pode ser menos. A gente tem que ter sempre no equilíbrio. Tia Dani tá com a massa elevada, vocês perceberam, né? Estou precisando rever meus atos ali. Vamos ver então o Paulo, né, que foi até o médico. Quando ele foi lá, ele descobriu que ele está 6 quilos acima do peso, né, do ideal para a idade dele. Então, sobre essa informação, está falando aqui, ó, qual deve ser, de acordo com o médico, o peso ideal do Paulo. Então, se vocês olharem aí na balança, está marcando 53. Então, nós vamos descobrir qual que é o peso do Paulo. Sabe o que vocês vão fazer? Dentro desse retângulo aqui, você vai fazer uma conta de menos, aquela conta de comparação. 53 menos
6, que é o 6 que ele está acima. Faz essa continha. A resposta que der, você vai colocar aqui, tá? O peso ideal de Paulo será tan, tan, tan. Faz aí, 53 menos 6. E na 7, na B, fala assim, né? Quais são as atitudes para que o Paulo possa chegar à massa indicada do médico? Então, o que o Paulo tem que fazer? Ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, evitar doce, refrigerante, né? Ter uma alimentação bem equilibrada. Vamos para a página 134. Aqui fala assim: a Bruna é prima do Gustavo e descobriu que sua massa corresponde à terça parte do dobro da massa do Gustavo, que é 45 quilos. Então, qual é a massa da Bruna? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós temos que fazer, deixa eu pegar minha luzinha, que eu nem vou usar essa, vou usar essa aqui mais pertinho. A gente descobrir, então, qual que é a massa do Gustavo, tá? Então, ela falou que ela tem que é o dobro, né? Descobriu que sua massa corresponde à terça parte do dobro da massa do Gustavo. Então, vamos lá. Nós vamos fazer 45. Primeiro, nós vamos pegar os quilos, mais 45. 5 mais 5, 10. Manda um lá. 4 mais 4, 8, com 9. Então, a massa do Gustavo, já descobrimos o quê? Que é 90. Aí, o que acontece? Ela fala o seguinte, ó, que corresponde à terça parte do dobro da massa. Então, nós vamos ter que pegar o dobro da massa, que é 90, e dividir pela terça parte, né? Vamos fazer essa divisão? Na tabuada do 3, onde que eu encontro 9? 3 vezes 3 é igual a 9. 9 para chegar no 9, nada, eu baixo zero. Quando eu baixo zero aqui, eu já posso pôr o zero, porque 0 vezes 3 é igual a zero. Então, eu não preciso subtrair, né? Então, quanto que deu aqui? No triplo do dobro da massa do Gustavo? 30 quilos. Então, qual que é a massa da Bruna? 30 quilos, tá? Então, você vai escrever aí 30 quilos. E nós temos também o Tiago, né? Fala o que? Ó, o Tiago tem exatamente 59 quilos e 300 gramas. Quantas gramas ele deve aumentar para chegar nos 60 quilos? Pessoal, se ele tivesse lá 59 quilos exatos, para ele chegar nos 60 quilos, a gente sabe que seria 1 quilo, né? Mas, na verdade, ele não tem, ele tem 300 gramas também. Então, o que nós vamos fazer? Faz junto comigo, ó, 1.000 quilos, né? 1.000 gramas, que é igual a 1 quilo. Nós vamos fazer menos 300. Faz essa conta de menos. O resultado que der aí é o quanto que Tiago precisa em gramas para completar os 60 quilos, tá? Faz aí. Vamos ver. A metade da massa da Letícia corresponde a 37 quilogramas e 500. Qual será a massa da Letícia? Então, vamos lá. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar as gramas, os quilos, tá? Não pode somar quilo e grama tudo junto, porque a conta dá diferente. Primeiro, a gente soma o quilo. Vamos descobrir aí, né? 37 mais 37. 7 e 7 são 14. Mando um lá em cima. 3 mais 3, 6 com 1, 7. Então, em quilo, nós descobrimos que dá quanto? 74 quilos. Só que nós temos as gramas. Quanto que ela falou? 500 gramas. O que eu vou fazer? 500 mais 500. 500 mais 500, quanto dá? 1.000. 1.000 gramas, eu falo que é igual a quanto? 1 quilo, né? 74 mais 1 quilo, quanto que dá? 75 quilogramas. Então, qual que é a massa aí da Letícia, pessoal? 75 quilogramas é o que você vai colocar aí na 134. Vamos ver aqui a 135, né? Dá uma olhadinha aqui nesse elevador. No elevador tem uma placa que ele fala aqui, ó, capacidade máxima para 6 pessoas ou 480 quilos. Pessoal, será que as 6 pessoas necessariamente vai ter 480 quilos? Será que todo mundo tem o mesmo quilo? Vamos pensar sobre isso. Então, vamos lá.
Vamos ver o que fala. Ó. Se as pessoas tiverem a mesma massa, quantos quilogramas no máximo eles poderão ter? Então, como que nós vamos fazer essa conta? Nós vamos pegar o 480 e vamos dividir por 6, tá? Divide aí. O resultado que der aqui é o máximo de peso que pode ter cada um para poder entrar lá no elevador, para poder entrar os 6, tá? Se 6 pessoas utilizarem o elevador ao mesmo tempo, é possível que uma delas tenha 100 quilos de massa? E aí, vocês acham que pode ser que uma pessoa tenha mais de 100 quilos? Sim ou não? Vocês viram que a professora quantos quilos tem, né? Então, necessariamente, todo mundo tem que ter o mesmo peso? Não, né? Se entra a tia Dani lá com a massa de 130, ó, já não vai poder entrar os 6. Só se esses 6 aí for pequenininhos, tem uma massa bem pequena. Então, a gente tem que observar isso também, tá? Coloca a sua resposta, o que você acha, certo? A capacidade desse elevador é maior ou menor do que meia tonelada? Quanto que é meia tonelada? 500 gramas, não é? Uma tonelada é 1.000 quilos, não é? E meia tonelada, quanto vai ser? 500 quilos. Desculpa, falei gramas, é 500 quilos. Então, 500 quilos é maior ou menor do que os 480? Você pode fazer uma conta de menos aí, né? O que você pode fazer? 500 menos 480, mas já deu para saber, né? E aí, pessoal, 500 quilogramas é maior ou menor do que 480? Vai lá, pensa, escreve aqui. Na página 175, tem algumas perguntas que eu vou querer que vocês façam, eu nem vou detalhar, tá? Vai ficar como uma tarefinha de casa. Vocês vão ler e vão responder de acordo com o que vocês entenderam, o que vocês acham. Leia e faça essa interpretação ó, da A, da B e da C. E da D também. Depois, no dia da correção, eu vou explicar direitinho essa questão aqui para vocês. Mas eu quero que vocês tenham aí uma estimativa, uma perspectiva dessa questão da massa e de como ela funciona. Eu quero ver o que vocês estão achando sobre isso, tá? Na 7, nós temos aqui, ó, verificar sua massa. Gabriela descobriu que 250 gramas menor que a metade da massa do seu tio, cuja massa total é de 94.800 gramas. Então, nós vamos ter que fazer, eu vou fazer essa continha junto com vocês, tá? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos descobrir aí o quilo, né, a metade do quilo do tio. Então, vai fazer 94 dividido por 2, certo? Vamos lá. Na tabuada do 2, onde que eu encontro 9? Eu vou encontrar o 8. Ó. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 para 9, 1, baixo 4. Na tabuada do 2, onde eu encontro 14, no 7. 7 vezes 2, 14. 14 para chegar no 14, nada. Então, ó, já descobri aqui que a metade do quilo é 47 quilos. Agora eu tenho que descobrir o quê? A grama. Só que eu tenho que descobrir, primeiro eu tenho que descobrir a metade das gramas do tio. O que nós vamos fazer então? 800 dividido pela metade, por 2, não é? E aí, faz essa conta, ó. 4 vezes 2. Ixi, minha canetinha tá miando aqui. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 para chegar no 8, nada. Aí eu vou baixar o zero. Eu já posso pôr esse zero aqui, porque 0 vezes 2 é igual a zero. Baixo o outro zero, também já posso pôr aqui. Ó, 0 vezes 2 é igual a zero, não tem que subtrair. Qual que foi a metade, então, das gramas? 400. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que, então, comparar, né? Os 400 menos os 250 que ela falou. Vamos ver quanto dá? Zero para chegar no zero, nada.
Aqui eu empresto 1, vira 10, 5 para chegar no 10, 5. Emprestou, devolve, vira 3, 3 para chegar no 4, 1. Quanto que deu? 150. Então, quanto que tinha dado lá? 47 quilogramas e 150 gramas, tá bom? Então, qual que é a resposta correta aí? A, B, C ou D? Acha aí. Na 137, você vai ver algumas possibilidades que nós temos aqui, ó, 1 quilo, 500 gramas e 250 gramas. Então, se nós quisermos comprar exatamente 1 quilo de pote de margarina, o que, que eu posso fazer? Ó, eu posso comprar apenas um pote de 1 quilo. Eu posso também, uma segunda possibilidade, comprar 2 potes de 500 gramas, 500 mais 500 é 1.000 gramas, não é? Eu posso pegar um pote de 500 mais 2 potes de 250. Posso comprar 4 potes de 250 gramas. Por quê? 250 mais 250, 500. 500 mais 250, 750. 750 mais 250, 1.000 gramas. Então, vai dar 1 quilo. Então, olha quantas possibilidades. Você vai registrar aqui. Se eu quiser comprar apenas 1 quilo de margarina, como que eu posso fazer aqui? Você tem que achar 4 possibilidades. Tia Dani já falou 4 aqui, hein? Organiza essa ideia e escreve aqui para mim. Na 138, nós vamos ver aqui sobre um alimento que chega a surpreender, né? Pelo seu tamanho gigante. Então, foi divulgado lá nos Estados Unidos uma abóbora gigante que pesava, ó, mais de 921 quilogramas. E aí ela ia entrar lá para os livros do recorde, né? Só que aí o que, que acontece? Ele contou, né, qual que foi todos os cuidados que ele precisou ter e tudo mais. Para ele poder entrar lá para os livros dos recordes, ele tinha que fazer toda a medição. Até aqui que fala, ó, que vê. O recorde anterior, né, da abóbora, no ano de 2012, a abóbora chegou a 10 quilos. A dele estava dando 921. Então, vamos ver. A atual recordista será exibida entre os dias 19 do dia 31/10 em Nova York, juntamente com a maior melancia do mundo, que pesa 158 quilos, certo? Então vamos ver aqui, ó, os exercícios. Quantos quilogramas faltaram para que a massa da abóbora atingisse 1 tonelada? Quanto que é 1 tonelada? 1 tonelada é igual ao quê? A 1.000 quilos, não é? Ó, 1.000 quilogramas. Então, vocês vão colocar 1.000 quilogramas, faz aí a continha de menos. Menos, quanto que a abóbora pesa, pessoal? 921 quilogramas. Faz essa conta de menos. O resultado que deu aqui vai ser o tanto de quilo que falta para chegar em 1 tonelada. Meu Deus, que tamanho de abóbora que é essa? Você já imaginou? Quantos quilogramas faltaram para que a massa da melancia indicada no texto atingisse a meia tonelada? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer os 1.000, né? A meia tonelada, desculpa. Quanto que é meia tonelada, pessoal? Meia tonelada é igual a 500 quilogramas, certo? Ó, então, você vai fazer 500 quilogramas menos quanto que é o peso da melancia? 158. Faz essa conta de menos. O resultado que der aqui é o tanto de peso, então, que faltou para que a melancia atingisse aí meia tonelada. Depois, nós temos aqui a página 139, que fala lá da panificadora de um padeiro, que ele utilizou 2 quilos de farinha de trigo para fazer 5 pães, recheados iguais. Então, quantas gramas de farinha ele utilizou em cada pãozinho? Então, vamos ver que conta que nós vamos fazer. 2 quilos equivale a quanto, pessoal, de grama?
2.000 gramas. Então, põe aí. Você vai colocar 2.000 gramas dividido por quem? Pelos 5 pãezinhos. Faz essa conta de dividir. O resultado que der aí vai ser, então, a quantidade que usou para cada pãozinho ali recheado. Depois você tem que calcular quantas gramas falta para atingir meio quilograma de massa. Então, vocês vão fazer tudo conta de menos. Quanto que é meio quilograma? Meio quilograma, ou nós podemos chamar de meio quilo, é igual a 500 gramas. Então, você vai fazer 500 gramas menos 220, quanto dá? Põe aqui. 500 gramas menos 200, 500 gramas menos 400 e 500 gramas menos 100. Aqui marcando as gramas tudo, você vai fazer 500, que é meio quilo, menos a quantidade de grama que anuncia aqui no produto. E aí você vai ver, né, quanto que faltou para cada produto aí atingir meio quilo. A página 140 fala o seguinte: um servidor público da Brasília mora lá na Vila do Planalto, colheu neste fim de semana uma jaca com 37 quilos com 1 metro de comprimento. Ribamar acredita que é a maior jaca do mundo, após fazer uma consulta ao Guinness, o livro dos recordes. Segundo ele, o livro registra o recorde de um homem nos Estados Unidos que colheu uma jaca de 34 quilos. A fruta foi colhida no domingo, depois que um sobrinho de Ribamar chamou a atenção para o tamanho dela. Nós pesamos ela na hora e deu 38,8 kg. Eu acho que porque aqui tudo é orgânico. Todo mês de abril eu boto adubo animal e só uso água da chuva. Nesta segunda-feira, no entanto, a jaca estava um pouco mais leve. Para confirmar o peso exato da fruta, G1 acompanhou o servidor numa farmácia do bairro para pesar a jaca na balança e o resultado foi de 36,4 kg. Sobre essa situação, calcule a diferença entre a massa indicada pelo produtor e a massa indicada pela balança. Então, vamos lá. Quanto que ele achou? Vamos falar primeiro em quilo, tá? Quanto que ele achou que tinha de quilo? Então, ele achou que tinha 36 quilos. Primeiro, vamos ver o quilo. Quando pesou, desculpa, ele achava que tinha 38. Na segunda pesagem, deu 36. É isso? Ó, 6 para chegar no 8, 6, 7 e 8. 3 para chegar no 3, nada. Quanto que deu aí? 2 quilos. Agora nós vamos fazer as contas em grama. Quanto que deu a primeira pesagem? 800 gramas. E já na segunda pesagem, quanto deu? 400 gramas. 0 para chegar no 0, 0 para chegar no 0, 4 para chegar no outro 4. Então, aqui quanto deu em grama? 400 gramas. Então, nós vamos colocar 2 quilos, que deu aqui, e 400 gramas, que foi a diferença que nós encontramos, certo? Então, qual que é a resposta? A diferença é de 2,4 kg. Aí, vocês vão fazer uma pesquisa de um produto que pesa menos de 1 quilo. Depois de um produto que pesa mais do que 1 quilo. E você vai fazer também, escrever um produto que pesa exatamente 1 quilo. Pesquisa aí. Um cozinheiro retirou 3 porções de farinha de trigo de 225 gramas cada, uma 300 vamos de novo. Um cozinheiro retirou 3 porções de farinha de trigo de 225 gramas cada uma de um pacote com inicialmente 1 quilo de farinha. A quantidade de farinha que deve ter sobrado no pacote é de... Então, o que vocês vão fazer aí, pessoal? Ó, não falou que foi 3 porções? Então, você vai fazer essa conta aqui, ó. 225 gramas vezes 3 porções. Vê quanto dá. O resultado que der aqui, o que você vai fazer?
você vai comparar. Você vai colocar lá 1 quilo, que é 1.000 gramas, menos esse resultado aqui, ó. Vê quanto dá. O resultado que der vai ser a resposta que você está procurando. Aí você vai ver se está na A, na B, na C ou na D. A 141 nós já fizemos, a 142 nós já fizemos, e a 143 você vai poder fazer na sua casa, se der certo, tá? Você escolhe 3 pessoas da sua família, dê uma estimativa igual nós fizemos na aula ontem. Olha para a pessoa, vê quanto você acha que ela pesa, você vai escrever aqui. Depois você pergunta para a pessoa, pede para ela pesar qual que é a massa real, o peso ideal. E aí você faz a diferença, você pega o que você achou menos o peso da pessoa e vê qual que é a diferença aí de peso do que você achava para o peso real, tá? Para achar a diferença sempre vai ser a conta de menos da estimativa com a massa real. Vamos lá. Mas se você quiser, tá? Às vezes a família está meio ocupada. Vamos ver, se der certo é legal vocês fazerem. E o número 4, que é a nossa última atividade, fala da Júlia, que pegou 6 barras de chocolate e estimou que a massa total era de 1 quilo. Depois ela observou que cada barra tinha uma massa de 170 gramas. Então, qual que foi a diferença aí? Então, o que, que nós vamos fazer aqui para descobrir qual que foi a diferença? Você vai pegar, ó, os 170 gramas, que é o valor em massa do chocolate, peso, né? 170. Quantas barras que ela falou, pessoal? Vezes 6 barras. Faz essa conta de vezes. Vai dar um resultado. O resultado que der aí, você vai comparar, né, com 1 quilo. Então, você vai colocar, ó, o resultado daqui menos 1.000 gramas, que é igual a 1 quilo. Faz essa conta de menos. Vê quanto que vai dar. Acha a diferença. Aí você vai ver se está na opção A, B, C ou D. E aí, feito isso, ufa! Terminamos o grupo 6, prontinhos para começar a matemática no grupo 7. Valeu, ajuda, hein? Grande beijo para vocês.